Bem-vindo, comunidade em diálogo. Estamos nós aqui em mais um episódio do Comunidade em Diálogo. Hoje vamos contar com a presença de um nosso amigo Sandro. O Mota vai falar um pouquinho mais dele, mas estamos juntos de novo, eu e o Leandro, nessa parceria. Estamos chegando aí já quase um ano, né, Di? Quase um ano já de programa, né? Temos comemorações por aí. Exatamente, o negócio que a gente pensava que era só uma brincadeira, tá virando sério. Tá virando sério, tá pegando o formato, né? Tá pegando o formato. A galera tá gostando, né? A gente tá tendo bastante retorno, Verdade. né? A gente tá tendo bastante feedback de comentário, Sim. de visualização. Sim. Isso deixa a gente bastante contente, né? Que a nossa mensagem tá chegando, Sim. né? A gente está conseguindo transmitir a mensagem e vocês estão retribuindo para a gente. Então, Exatamente. Vamos hoje apreciar mais um episódio. Obrigado mais uma vez, né? Estamos crescendo aí. Obrigado pelos espectadores, vocês que aí nos acompanham. Obrigado sempre pela audiência, né? E hoje estamos aqui com a ilustre presença do nosso amigo Sandro, né? Conhecemos o Sandro aí não faz muito tempo, mas é uma admiração pelo trabalho. O cara acabou de inaugurar uma residência terapêutica, tem uma experiência aí, aproximadamente mais de 10 anos dentro da área, atuando em locais diferentes de trabalho, sabe sobre tratamento, sabe sobre modelos de tratamento, comunidade terapêutica e outros modelos. Vai trazer muita experiência não só para vocês, mas para nós. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado por ter aceitado o convite conosco. Obrigado, aí, Sandro. né? Obrigado. Tá aí com a gente aí, tá? Muito obrigado, Eu cara. agradeço. E se apresenta aí, conta um pouquinho de você para nós aí, por favor. Legal. Bom, me chamo Sandro Olo, né, trabalho na área de dependência química há mais ou menos aí uns 18 anos, mas há 11 anos assim que eu entrei de cabeça, né? Antes eu tinha aí eu atendi algumas instituições, dava uma reunião ali, né, sem muito vínculo. E como a gente estava batendo um papo antes, eu vi que eu precisava ter um pouquinho mais de estudo, né? Fui fazer UNIAD, fui fazer outros cursos. E aí eu tive a primeira oportunidade em comunidade terapêutica. Depois aí, né? O grande lance para mim foi a psiquiatria, que me deu assim um corpo maior assim de experiência. E fui passando aí até entender esse modelo hoje que eu atuo, né? Que é como residência terapêutica, e trabalhando sempre nessa área aí, né? Como terapeuta, atuando, né? Antes a gente falava conselheiro, né? Muitos anos atrás, depois terapeuta em dependência química, né? Depois tiraram a dependência química e virou só o TUS, né? Que é o transtorno por uso de substância. E a gente foi se adequando aí a essa história, né? Até chegar até aqui. Puta, que legal essa. Legal, é isso aí. E essa trajetória toda aí passou por vários lugares, foi lugares meio insalubres. O começo, como foi dessa história aí? Foi bem... Sempre é amassando barro, né? Amassando barro, Leandro, é assim, né? A gente... eu, assim, tive um começo, graças a Deus, em uma comunidade terapêutica muito bacana, que foi lá em Suzano, né? Com o Jarbas, né? A Faction, a Supreme... E, assim, um cara, assim, que eu aprendi demais, né? Não tem como eu não falar dele, assim, foi um cara, assim, que... Legal. Me abriu a mente para... antes eu acreditava que só existia o programa de 12 passos, né? De salas, né? Não que... Né? Isso é sensacional, assim, um crescimento. Mas eu fui abrir a mente em relação a uma equipe multidisciplinar, né? A importância de um médico, de um psicólogo, de ouvir as opiniões de todos numa gestão de casos, né? Entender o que às vezes, não só o transtorno de substância, mas às vezes outros transtornos associados àquele caso que precisa ser tratado junto. Né? Não sabia que precisava ser tratado junto. Senão não trata a dependência química. Senão, né? Exato, Então, assim, foi muito, né? Os médicos, assim, me ensinaram muito. Né? Algumas psicólogas que eu posso falar o nome? Não tem problema. Então, assim, não tem como eu não falar, né? Da Regiane Fraga, Dolores, a própria Miriam. São pessoas que
me agregaram muito, né? O Dr. Pedro, o Dr. Fernando Branco, pessoas assim, né, que foram assim muito importantes no meu aprendizado, né? Sim. E aí, assim, hoje eu não trabalho sozinho. Eu acho que sozinho eu tô mal acompanhado. Então, assim, eu acredito muito na equipe multidisciplinar. Mas, assim, alguns locais, assim, eu vi, mas não fiquei, sabe, Leandro? Eu olhei, eu fui, às vezes, contratado para ir em alguns lugares para trabalhar e falei, olha, não vai ter condição, lugar que havia violência, ou que não havia tratamento, era meio que um depósito de gente. Então, sim, eu mesmo, assim, passei por alguns lugares, sim, muito precários, né? E é difícil mesmo, porque hoje, né? Mas teve uma época aí nos anos 2000, acho que até um pouquinho antes, depois teve uma febre de comunidade terapêutica, principalmente na região ali de Mariporã, Atibaia, né? Sim, sim. É, Fiquei sabendo nessa época aí. ficou sabendo? O pessoal comentou bastante. Abriu muito ali, e ali eram depósitos de gente, né? Pegava um quarto lá, punha 10, 15 beliche, sabe, Uhum. sem, né, nenhum tipo de vigilância. E ali eu pude ver, né, que sucatearam muito, né? Sim. Mas, assim, nós temos duas, assim, realidades. O transtorno por substância hoje, a dependência química, né, melhorou muito o acesso à informação com os podcasts, né, com a internet. Então, nós temos aí, né, um médico, um outro terapeuta, falando, informando, né? Antes nós não tínhamos. Então, as famílias podem entender que hoje temos locais apropriados e locais inapropriados. Então, assim, mas também, por outro lado, né, nós perdemos um pouco daquela coisa da raiz, né? De tratar de forma mais realista a situação do paciente. Então, assim, teve prós e contras, né? Mas eu acredito hoje que, assim, estamos indo para um lugar de avanço. Tá melhor hoje, né? Principalmente com a chegada da parte da equipe multidisciplinar. Antes você não tinha isso na clínica. Você tinha um terapeuta, né? Eu até fui num outro programa, eu falei isso aí, né? Era formado ali. Sim, sim. Sim. Né? O cara, tô 6 meses limpo, 3 meses limpo, já virava um terapeuta. E aí ele não ficava limpo, porque o ego dele subia. E aí na saída, às vezes ele usava, voltava, né? Não falava nada. E era assim, era cego guiando cego. Né? Então, assim, hoje a gente precisa entender que está profissionalizando, está melhorando, mas tem algumas coisas ainda, né, que são muito importantes, né? Pegar os pioneiros aí, o Padre Haroldo, os 12 Passos. Sim. Ali, né? A frequência aos grupos de anônimos, né, em gerais, né? Tanto a ANA, o JA, né? Sim. E agora, assim, a dependência química, se deixar eu falo bastante, tá? Fica à vontade. Agora, sim, eu vejo que a dependência, assim, nessa última clínica psiquiátrica que eu passei, né, um hospital, eu percebi que nós não tratamos mais dependência química pura, né? Você tem aí vícios de jogos, né? Então, assim, muita gente viciada em tela, muita gente com dependência emocional, que se corta, que se mata, né? Temos aí outros transtornos. Então, assim, é uma demanda de uso de substância, mas que a origem é outra. Sim. E nós não tínhamos esse conhecimento. A gente achava que todo mundo ia para a sala, ficava lá e recuperava, mas não é mais. Sim. Então, a parte dos médicos, assim, junto com nós, essa conjunção é sensacional, né? E é bacana você colocar isso, porque a gente sabe que os transtornos sempre tiveram. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Sim. tinha borderline, tinha transtorno bipolar, tinha os transtornos de personalidade todos, né? Só que a gente, é o que você falou, não tinha informação, né? Então,
o usuário de substância, ele internava para tratar só a dependência química. Por quê? Também nos locais de tratamento, era realmente isso que você falou, porque o modelo de tratamento é esse, né? Da comunidade terapêutica. É os próprios pares que se ajudam, né? Sim, sim. Essa é a essência, É. né? Seguindo seguindo os programas de 12 Exatamente. passos. É o senso comum, né? Então não tinha como eles Não- tratar. Eles não têm competência técnica nenhuma para tratar. Aí agora Perfeito. hoje a equipe multiprofissional entrando para somar, né, o Sim. médico, o psicólogo, terapeutas que Sim. realmente agora são terapeutas, Que agora são, né? que agora são terapeutas, então realmente agora tem outro olhar. Agora a gente consegue tratar de repente a causa da dependência Causa. química era um transtorno. Ou, de repente, que o uso de substância levou o sujeito a desenvolver mais um transtorno, Sim, né? perfeito. Então, essa evolução que a gente tem no tratamento do transtorno por uso de substância, ele se dá realmente mesmo pelo, pelo, pelo conhecimento em si e por a gente aplicar esse conhecimento, né? Para a gente estar dentro do local e estar aplicando esse conhecimento. Então a gente só tem Exatamente. a ganhar. Então a equipe multiprofissional, a gente fala muito disso, Sim. né? De equipe multiprofissional, ela é assim, hoje em dia Fundamental. fundamental, não tem como não ter mais, né? Não tem como não ter, porque o perfil do paciente hoje tá mudando, né? Então a gente tem essa questão da tela, tem a questão da pornografia, agora tem a questão dos jogos, né? Betos, né? As bets aí que estão vindo para destruir os lares da família brasileira, É. né? Tá vindo para devastar mesmo. Então assim, a gente tá e, e esse paciente, ele vai estar onde? Ele vai cair dentro de uma comunidade. O cara que joga, eu atendo muito paciente que joga dentro de comunidade Sim. terapêutica. Sim. Então assim, se o pessoal que tá ali dentro, né, o psicólogo, o terapeuta, não se especializar também, o paciente não vai ser Não tratado. vai se tratar. A gente vai acontecer o mesmo erro que a gente aconteceu lá atrás, quando a gente tinha os transtornos e não era tratado. Não eram tratados. Né? E uma coisa assim interessante é que se o paciente ele pega uma clínica dessas que não tem o multidisciplinar, né, o multiprofissional, ele começa a virar, né, o que a gente chama no termo chulo, né, o rato de clínica, porque ele vai numa clínica, fica limpo um pouquinho, né, sai da clínica, consegue ali uma semana, 2, um mês, às vezes um pouco mais do que isso, recai. A família quer voltar ele para a clínica, porque eles não sabem lidar com dependente, então a clínica vira um alívio temporário para a Sim. família. Sim. E até para ele mesmo. E aí ele fica totalmente institucionalizado, né? Como a gente fala, né? Perde-se a habilidade de lidar com a vida também, porque ele só sabe lidar ali dentro da clínica. Sim, né? não é mais funcional Não é mais fora da clínica. Perfeito. Eu tenho uma história, né? Esse menino me chamou esses dias, ele sempre me agradece. Eu desafiei ele, né? Eu falei, pô, você já tá com tantas internações, né? E eu falei para ele assim, você só fica limpo dentro de clínica, cara. Porque você é um cara que não fica limpo, cara. Você só vai ficar limpo dentro de clínica desse jeito. Porque você não tem enfrentamento com a vida. Você perdeu a capacidade né, a habilidade de enfrentar, né, sentimentos e emoções dentro de você e fora de você. Né? As situações que acontecem no cotidiano você perdeu. Então você precisa fazer aí um trabalho de treinamento de habilidades e tal. Vamos tentar. Aí ele ficou bravo comigo. Mexeu lá dentro, né? E aí passou um tempo, ele saiu, né? E ele tá limpo agora há 1 ano e pouco, né? Legal. É. E ontem ele me mandou, falou, o dia que você falou isso aí pra mim, entrou dentro de mim como um desafio. E ele tá limpo, né? Foi uma coisa que eu aprendi com outro terapeuta também, às vezes a desafiar um pouco, né? O ego deles, né? Mexer dentro do íntimo, do âmago, né? Falar, "Ô, cara, né? Você é covarde, você não vai, né? Não para todos, é claro, né? Porque a gente tem que ter o caso a caso, né? Sim, Tem sim. alguns que vão levar isso de forma
vão se abater com aquela coisa e vão Vai levar para um lado mais levar para um lado pessoal, né? Mas eu vi que dava ali, né? Era um cara... Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe todo um processo de programa individualizado para cada um, né? Exatamente. O que serve para um não serve para todos, né? O tratamento sempre vai ser assim, né? Eu sou um cara muito básico, assim, né? Eu não tenho, assim, Mas o básico salva, sabe? O básico funciona. Funciona. O basicão. E para você, o básico, qual que é o básico? Olha, o básico para mim eu gosto de 3 pilares, né? Autoconhecimento, né? Vamos trabalhar autoconhecimento. Eu gosto de programa de 12 passos e espiritualidade. E aí eu colocaria mais um, esporte. Foi assim, foi o que me tratou, né? Atividade física, né? Né, até hoje, assim, eu acho que o esporte, a espiritualidade, né? Não a religiosidade, Sim. mas a fé, o programa de autoconhecimento, seja aí, você pode fazer sessões terapêuticas, programa de 12 passos, salas, reuniões, aí você escolhe o que for melhor. Dentro do autoconhecimento, você tem um leque de opções. Dentro da espiritualidade, você tem um leque de opções. E dentro do esporte, do atividade física, você tem mais um leque de opções. Algum desses 3 vai servir para vocês. Algum tem que encaixar. Vai encaixar, né? Ou assim, 1 dos 3, né? Porque você tem que tratar o quê? Corpo, mente e espírito. Né? Nós somos um trio, né? Um 3 em 1, né? Sim. A alma seria, né? Que a gente fala, o que? A emoção dos sentimentos, né? A psicologia trata como como é que fala? O que trata as emoções e sentimentos é o quê? É como eu lido com o mundo, né? O Sérgio falava muito isso, sabe? O Sérgio Murilo falava assim: eu preciso de 3 coisas para me recuperar, né? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, que doença que eu tenho. Eu preciso aprender a lidar com o que eu tenho, que doença que eu tenho. E em terceiro, saber o que eu tenho, né? Exatamente. Saber realmente. É isso mesmo. Então, quem eu sou, que doença que eu tenho, e aí terceiro, como eu me relaciono com o mundo. Como eu me relacionei com o mundo, foi com ressentimento, raiva e medo. A vida inteira. E agora? Agora eu vou trocar o medo por fé, né? O ressentimento eu vou trocar por amor, né? E o presente, né? Que eu vou ter que, né? A aceitação. Aceitar, né? Que eu perdi a vida inteira e que agora eu vou ter que reconstruir com o que sobrou. E o que sobrou? Sobrou coisa pra caramba, mano. Sobrou coisa pra caramba. Os caras acham que tem que construir com o que ainda não tem. Mas o que sobrou, sobrou muito. Ah, mas sobrou só a fé. Sobrou tudo que você precisa. Só a fé. Sobrou tudo que você precisa, então. É difícil, viu? Porque o dependente químico não consegue observar. Eu não digo só o dependente químico, mas ele não consegue observar isso como uma forma positiva, né? Você chegar para um cara que tá ali, ele, só a fé, só sobre a fé. Não, ele é exigente, ele quer mais, ele quer mais. Ou talvez se compara com os outros, né? Como você que está um período de tempo já. Sempre. Num processo já de caminhada diferente, é um outro processo. Porque tudo é um processo, né? Na vida é um processo. Mas isso também, né? A ânsia também, a ansiedade atrapalha também, querendo ou não, um processo de recuperação do dependente, né? Porque tudo se evolui, né, cara? A ansiedade. Eu vi vocês falando assim, eu fiquei pensando aqui também, viajando até, e falando, eu fico pensando que assim, vocês falando, até mesmo vocês falando, e o Pablo também falando da equipe multi, eu admiro as pessoas aí que têm um bom período de tempo, que já passou de 2 dígitos aí em relação à sobriedade, né? Não gosto de ficar falando muito sobre a Irmandade, mas já passou de 2 dígitos aí. Porque esses caras pegaram uma época que não tinha tanto recurso. Não. Né? Eu tive uma ideia, eu fui um desses caras, mas eu ainda fui voltar e eu tive várias recaídas com isso, mas
não tinha muito recurso, né? O que tinha de recurso, ele tinha lá espiritualidade, trabalho e Disciplina. disciplina. Era o tríade Talvez das isso. comunidades terapêuticas, né? Oração, trabalho e disciplina. Não tinha medicação. Não tinha. Ele não Tinha uma apoio medicação técnico. assim. E olha lá. Era duas sempre, eu não vou falar o nome, claro. Mas eram duas medicações que a gente sabia que tinha que ter na clínica, né? Isso aí, não Era tinha. muito precário. E aí hoje, cara, puta, as coisas se evoluíram e tudo mais. Aí tem mais profissionais, estão capacitando mais profissionais, porque hoje até uma enfermeira está se capacitando para também estar ali lidando, vendo, porque tem problemas também. Importantíssimo. Acaba enfermagem. desenvolvendo outros problemas, né? Vem com. Não é a dependência química é só um dos problemas, né? O cara chega, quando o cara chega para um estágio de poder se tratar, ele já chega com vários outros problemas, né? O cara vem com problema de hipertensão, às vezes com obesidade, com descompensado, às vezes está com hipertensão e diabetes, desnutrido, né? Vitamina baixa. É importante, né? Hoje lá na residência, né? Eu tenho uma nutricionista, né? É importante, Sim, né? muito importante. Que dá uma avaliada, né? Até no cardápio da semana para saber, pô, às vezes a gente tá com, né, tá comendo que arroz e frango todo dia e achando que vai, né? Precisa ter, para poder funcionar o intestino. Então abrir o leque mesmo para uma recuperação do tríade, né? Físico, mental e espiritual. Vai tratar só o quê? É? Enfia lá o primeiro passo, pá. Não, cara, né? Não é só isso. E o cara que você falou que vira o rato de clínica, ele só vai ver isso. Então, para ele, passou da terceira, quinta internação, não tem mais o que ele aprender. Não. Não é? Porque fica bitolado. Né? Que foi o que é passado é o básico ali, não é aprofundado. Nossa. Não é? Dentro do básico você tem uma profundidade, você consegue aprofundar e vai embora. Vai embora. Mas assim, nesse tipo de serviço, a maioria não tem. Então, assim, o cara que não vai ter mais ganho nenhum. Não vai ter ganho. E aí, realmente, é o que você falou. O ganho dele vai ser a abstinência, vai ter ali, durante o tempo que ele ficar internado, vai melhorar a fala, o rosto, vai ganhar alguns quilos, vai engordar um pouquinho, a família vai falar, pô, tá melhor. Mas é como colocar ali, né, um remédio num dente cariado. Você não trata a cárie, você trata a dor. Uhum. E ali, né, ou assim, eu uso muito esse termo, né, nas reuniões. É como você fazer um grafiato numa parede que está infiltrada. Você vai, pô, ficou bonita essa parede, né? Bacana, um grafiato ali, né? Uma pintura, uma textura, né? Aí daqui uma semana você vai lá, tá infiltrando, tá caindo todo aquilo. Por quê? Porque não tratou, tem que quebrar a parede, fazer lá o encanamento, e aí depois você faz a pintura que você quiser, né? Imagina uma parede dessa com infiltração. Isso tudo vem abaixo. Então é mais ou menos isso que você estava falando, muito importante, né? O básico é legal, mas dentro do básico existe toda uma profundidade que você tem que ir lá dentro do encanamento lá, né? Dentro né? Sei lá, quebrar a parede e ver onde tem o furo, né? Que tá. Agora, o que acontece? Essa maquiagem, né? Ela é feita e aí o cara vai lá dar um depoimento. Sim, cara. Aí o cara fala, nossa, então eu parei de usar. Nossa, quando o cara fala isso me arrepia. Parece nada contra, assim, coisa de igreja, né? Testemunho, fica assim, eu era drogado, agora eu não sou mais. Opa, peraí, cara. É só por hoje, cara. Começou errado já. Né? Essa palavra, assim, me mata, cara. Eu venci as drogas. Cara, você não venceu. Nós vencemos todos os dias, um dia após o outro, se eu me permitir a escutar, né? Mente aberta, né? Sim. Se eu me permitir ainda, né? Alguém sabe, né? Se eu escutar, né? Sim. Se eu escutar. Como você ficou limpo? Eu fiquei limpo porque eu escutei de quem já sabia. Eu me permitir a escutar de quem já estava limpo. Aí é o senso comum, né? Que a gente fala, as irmandades de passo. A psicologia já é mais ciência, né? Trata mais a parte... Sim. Mas, assim, o senso comum, né? Que é o programa de tratamento de passos, no qual é o mais conhecido
dentro das instituições, né? Uhum. Sim. Então a gente passa ali, o tratamento antes era um tratamento, na minha época que eu comecei, que eu sou mais velho, acho que eu sou mais velho que você aí. Mas assim, naquela época, a gente trabalhava ficava ali, vai para reunião, vai para sala, vai para AA, vai para o programa de passos, vai para o NA, vai para né, sala. Aí o cara saía, não ia e achava que ficou lá 6 meses na clínica. Entrando no tratamento antigamente era 9 meses. Era o tempo de uma gestação. O cara já Bastante saía tempo. institucionalizado. Bastante tempo. Né? Não sabia, mas perdeu o time da rua. Já, muita né? coisa Hoje em dia, então, muita coisa acontece. Muita coisa. Em 9 meses você ficar dentro de um lugar, você sai já, né? Já lançaram um celular que, né? Você já perdeu tudo. Aí viu que era muito, passaram para 6 meses. Legal, mas mesmo assim. Agora ficou 90 dias, achei legal, tal, 90 dias, tratamento de 90 dias, né? 90 dias, 90 reuniões, né? Sim. 90 dias é um time legal pro cara, né? E aí, não sei se é o momento de falar, mas eu entro com a parte da moradia, que é o quê? É o cara se tratar, saindo pra rua, indo para alguns lugares, vai acompanhado, depois vai sozinho, começa a desenvolver nele o poder de enfrentamento, Sim. né? Não que eu tô falando que as comunidades não são adequadas, né? Acho que a gente vai falar sobre isso, modalidades, né? É porque o perfil hoje de um cara que está com cognitivo preservado quer se tratar? Quero. Pô, dá para se tratar na rua. Sim. Na maioria das vezes o cara ele é funcional e ele tem a sua vida, o seu trabalho, né? Tem sua empresa, né? Então, assim, algumas coisas precisam continuar funcionando ainda. Sim. Né? Exatamente. Se o cara tem condições, então ele continua. Então, de repente, dentro da residência terapêutica, ele consegue continuar trabalhando em home, né? Ou de repente até se ele tem um acompanhante terapêutico que vai até o serviço dele. Então, realmente, esse modelo, né? Porque a gente acredita, acho que é mais... Eu também. Somos nós três, eu acredito que... A não ser, para um caso, né? De uma outra comorbidade, às vezes o cara tem uma esquizofrenia, o cara tem uma situação ali de um... Ou até mesmo também o cara que realmente ele tá num uso muito pesado e não tem... Precisa da clínica para poder... Precisa da clínica para fazer o detox dele ali num lugar seguro, né? Porque senão dentro de uma residência ele consegue escapar. Não. Você não consegue tratar ele numa compulsão muito... Delivery. Porque você não tem o involuntário. Você só tem o voluntário. O voluntário que vem para a sua residência lá e se trata, né? Aí você oferta o tratamento, o esporte, a espiritualidade, a terapia de grupo, a terapia individualizada, a alimentação correta. Você vem com o leque ali, vem com o divertimento, né? Que é importante. Sim. Ele sentir prazer também, né? Eu tinha um paciente, tenho ainda, né? Tá comigo. Mas ele ficava 3 meses limpo e recaía. 3, 4 meses recaía. A família sempre passando. 4 meses no máximo ele recai. E se você der R$10 para ele, é 2 pingas. Ele sai, ele fica limpo 3 meses. Aí foi pra moradia, mesma coisa. Ficava 3 meses limpo, eu dava liberdade de ele ir sozinho pros lugares. Mas às vezes ele dava um jeitinho de arrumar um dinheirinho, recaía. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí comecei a perceber, tá faltando uma motivação. Esse cara não tem motivação. Passa os 3 meses, ele tá morando na moradia, vai pra reunião, moradia, né? Lava um quintal, lava uma roupinha ali e tal, faz uma comidinha. O cara não tem um objetivo. Um propósito. Não tá produzindo nada. Aí esse cara foi, a gente montou um projeto, ele abriu uma empresa aí, quebrou o ciclo. Quebrou o ciclo de derrota ali. Porque ele foi motivado a algo que ele nunca fez. Sim. Que é o propósito. É aquilo que é uma visão de tratamento de você sentir prazer em você e naquilo que você faz. Exatamente.
Você devolve, porque o adicto é adicto a quê? A prazeres. Sim. Uhum. Sim. Né? A busca do prazer imediato. Né? Sexo, jogo, tela, ou tudo isso aí, né? Ou tudo junto. É um Né? combo. É um combo, né? E aí, quando você trata ele com motivações, ele começa a despertar motivações para o outro lado, na verdade a gente acaba trocando as dependências, porque ele tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o cara fica adicto a trabalho. Sim. Fica. Né? Que você falou, troca. Aí troca. Né, outro dia eu vi um cara falar, minha doença não migra. Migra sim. Como migra? Você que não percebeu. Como Né? migra? Migra sim. Né? A obsessão, compulsão e egocentrismo, né, que é o tríade da doença, ela vai para qualquer lugar. Né? Arruma uma namorada nova, meu Deus do céu, o cara só quer namorar, já não quer mais trabalhar. Arruma um trabalho que ele se deu bem ali, o cara deu 3 tapinhas nas costas dele e falou, nossa, sem você essa empresa não funciona. Pronto. Já levou lá em cima. Ah, o cara quer trabalhar Quer dia e arrebentar. noite, apresentar projeto, ele fica totalmente ali dentro de um processo de obsessão ao trabalho, tá doente. Sim. Né? Então, assim, com a busca equilibrada e o tratamento adequado e o autoconhecimento, eu começo a entender, né, que eu preciso equilibrar toda a minha vida, relacionamento, trabalho, a minha espiritualidade, a minha recuperação, as minhas sessões terapêuticas ou a minha ida aos grupos. É difícil fazer isso, eu sei. Difícil, Eu não estou né? querendo... Tá, o Sandro descobriu a América aqui, tá dando toda a receita. Não. Para mim também é difícil eu equilibrar tudo isso, como deve ser para você. Sim, muito. Não existe, né? Mas nós temos o quê? A percepção de que a nossa doença, né? Tem uma pergunta que tem lá no Guia para Trabalhar os Passos que fala, né? A sua doença tem estado ativa? De que maneira, né? Então você começa a perceber de que forma, e assim, eu, né? Com 22 anos limpo, Bacana. eu tenho aí algumas coisas que eu preciso tratar. Algumas coisas, não, bastante coisas, né? Mas o que tem? Tem a percepção. Tem pessoas que estão do meu lado que são rede de apoio ainda. Pô, mas com 22 anos, Sandro, sim. 22 anos, hein? É necessário. 22 anos tratando ainda. Tratando ainda. Porque é uma doença... É uma doença como a diabetes, né? Curável. Doença crônica, né? Crônica, não vai. Exatamente. Sandro, você tá livre. Não, o jogo não acabou ainda. Eu vou estar livre quando descer lá o caixão, né? E aí, eu não sei o que acontece lá do outro lado, né? Mas Espero que... eu acho que ali eu vou estar livre disso. Mas Não assim, tem até mais o isso. último minuto eu vou ter que estar vigilante em relação a isso. Sim. É. Você sabe uma coisa, Sandro? Eu pensando com vocês falando, nós falamos de evolução e tratamento, você na sua moradia, ou os lugares até mesmo que você passou. A gente falou de várias características diferentes de fazer um planejamento, cada um ter essa individualidade em relação ao tratamento. Mas você acha importante que muitos lugares não têm, mas ter uma triagem para receber um paciente para poder desenvolver um tratamento adequado para ele? Extremamente adequado a Porque triagem. não existe isso Não hoje, existe. cara. Hoje existe... É porque, assim, a ganância, né? Sim. Você vai falar assim, Sandro, na minha moradia eu tenho 9 vagas. Eu pego todo mundo? Claro que não. Claro que não. Como ele disse, tem perfil que não cabe aquela modalidade, né? Agora precisa ser feita uma triagem. Então vamos lá, como que é o teu caso? Então precisa de entender todo o caso desse paciente, fazer uma anamnese lá de trás. Quantas internações, né? Já se tratou? CAPS, o que foi? Psiquiatra? Já fez sessões terapêuticas? Então aí eu começo a entender o caso, né? E aí eu passo às vezes, né? Passa com a psicóloga aqui. Passa com o doutor aqui, vamos ver. Sim. Aí a gente troca essa informação, fala, o que você acha? Esse perfil está mais adequado aí para uma comunidade, para nós não tem como, a gente tá na obsessão ainda, ele vai pular o muro, ele vai mentir, vai falar que vai na padaria ali, vai pegar R$10, vai dar trabalho.
primeiro vamos tratar a parte da compulsão. Sim. Então, essa triagem é fundamental. É fundamental. Análise de casos, gestão de casos, né? Não tem como. E para fazer isso, assim, não é falsa humildade, mas eu não faço sozinho. Porque eu tenho que ter a visão do médico. Eu tenho que ter a visão de uma psicóloga ou até de uma neuropsicóloga. Sim, que hoje é... Que hoje é tem isso, importante. Importantíssimo. Você sacou? Eu vejo assim, sabe, terapeuta brigando com psicólogo em rede social. Maluco, eu fico... não precisa de todos. Baixa a tua bola. Eles fizeram faculdade. Não, mas a gente usou. Não. Cara, a gente tem um senso comum. Mas vocês têm a ciência, né? Ela tem outra visão. É importante. Essa triagem tem que ser feita com uma equipe, talvez, né? Então, assim, é muito ego na nossa área, né? Infelizmente. Eu também já fui assim, vou falar a verdade. Sim. Eu também achei que eu já sabia, que eu já era Tudo, né, alguma sabia coisa. Tudo, sabia tudo. Não, Sabia tudo. não sou. Preciso da equipe, né? Eu preciso da equipe multidisciplinar, eu preciso de uma triagem, né? Tanto para triagem quanto para o tratamento em si. Sim, exatamente. É necessário, né? Uma coisa que é básica. Por isso que eu falo que os percussores foram desbravadores. Desbravadores, né? Mas é muito interessante porque, assim, mesmo com todo esse recurso, né? Tem algumas pessoas que mesmo assim têm uma dificuldade até mesmo de se tratar. Porque às vezes envolve. Que aí é a pergunta onde eu quero chegar. Porque também dentro dessa triagem, a gente precisa também analisar a família, né? Para você é importante tratar a família? Agora você falou, eu podia fazer uma hora de programa só para a família. É bem isso. Só para a família. É um caso à parte, né? A maioria, a família está totalmente adoecida. A maioria, 99,9%. Não, tem casos que a família ajudou bastante, né? Mas tem casos que a família é conivente, assim, por amar demais, né? Acaba sendo facilitador do uso de substância, né? O uso de substância nasceu muitas vezes de pacientes que não tiveram nenhum tipo de dificuldade na vida. Foram totalmente ali, né? Um rei bebê, né? Tiveram ali uma redoma, né? A família tentou proteger de tudo, não criou enfrentamento. Sim. E aí agora, o que você vai fazer? Milagre? É um processo muito longo, né? Mais uma vez, eu caio na ideia da moradia por causa disso. A moradia é um tratamento mais longo, mas ele vai ter enfrentamento. Lá a gente tem essa reinserção ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? Vamos entender o que você gosta? Não, eu nunca trabalhei, né? Teve um paciente que falou, nunca trabalhei. Mas como assim? Minha família nunca deixou trabalhar, não precisava. Tem. Eu falei, mas tem caso assim. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou assim, aí ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, eu tava na roda de amigos, esse paciente me contou, né? E aí ele falou assim, e aí tudo falou, eu faço isso, outro, eu sou gerente eu trabalho no mercado financeiro, né? E aí ele mentia. Para ele falar que ele trabalhava, porque a família dava todo o suporte financeiro, ele não conseguia, né? E aí a gente falou, vamos quebrar isso aí, vamos ver o que você gosta, nem que seja, sabe, um serviço de home, vamos mexer com isso aí, vai ser legal, você vai se sentir útil, né? E aí a gente foi desenvolvendo, né? O projeto terapêutico eu acho que ele é individual, né? Eu acho que ele tem que visar a reinserção no mercado de trabalho também, né? Como, sim. Analisando cada perfil, né? Claro, mas é importante. O cara que não se sente útil, né? Primeira coisa, assim, que assim, a gente fala, vai se sentir útil aonde? Né? Ele vai se sentir útil quando ele pega a droga e divide com o cara, ou ele chega no bar e paga uma cerveja, ele tá achando que ele tá achando que ele tá fazendo muita coisa.
E aí você traz essa utilidade para mudar a chave dele, ele começa um processo de tratamento bacana. Então tem tudo isso, motivação, né? Pô, sem motivação, cara, tá, você vai estar limpo, mas para que eu vou estar limpo, Sandro? E um paciente que falou assim, né? Essa pergunta é cruel, né, cara? Não sei se você já passou por isso. Já, cara. O paciente chegar para você e falar assim, pô, Sandro, mas cara, eu sou muito aberto, sabe? Eu gosto muito de entrar no paciente assim com verdades, assim. Eu falo, cara, você tá gostando de ficar limpo? Fala, pode chegar. Ele fala, mano, não, eu queria usar, mano. Outro dia um menino falou pra mim, eu gosto de usar, eu gosto de fumar, mano. Eu gosto da brisa, eu tô sentindo vontade. Aí você vai falar o quê pro cara? Não pode! E a família fala isso. Não pode. Aquela família que fala assim, não usa droga, você é tão bonitinho. Você é tão educado. Não é educado. Não, você não vai tratar o cara assim, né? Deus vai falar, mano, tá faltando alguma motivação pra estar limpo. Né? Sim. Tinha um menino que ele tinha um estilo assim mais da rua, né? Bombeta e tal, né? E ele gostava muito de rap, ele mexia com rap e tal. Eu falei, mano, faz um rap do programa, faz um rap do Viver Limpo, como é que é e tal, dessa nova caminhada, tenta, né? E aí ele fez lá a batida, lá no computador, lá que eles fizeram, lá num lugar que eu tava trabalhando aí, né? Pô, isso deu um despertar no menino, cara. Assim, sabe, o olho dele brilhou, assim, né? Sobre que ele é capaz de fazer alguma coisa, limpo, né? E assim, limpo. porque, foi um impulso. Teve paciente que falou pra mim, Sandro, não, eu tenho mais criatividade quando eu uso tal substância. Né? O cara começou a trabalhar e aí ele tomou um comprimido de uma substância lá, né? Não vou falar o nome. E ele se sentiu mais focado. Ele viciou naquela substância. Sim. Eu já até imagino o que é, mas não, deixa pra tudo lá. bem, não. Vamos deixar pra deixar lá. anonimato. Bastante caso. Bastante, cara. Caso, assim. E aí o que precisa fazer? Precisa entender como que ele vai fazer um trabalho agora sem uso dessa substância e esse trabalho ser legal. E ele fala, pô, melhor até. Que realmente... Muitas vezes. Melhora a sinapse, melhora o cognitivo. Sim. Cara, vai melhorar. Entendeu? Então, assim, é muito mais, assim, o que a gente está falando aqui, assim, para mim é o básico, né? É todo o básico né, de um curso de terapeuta lá, do NIAD, né? A gente vai falar de sinapse, a gente vai falar de motivação, a gente vai falar de distorções cognitivas, né? Distorção cognitiva é o carro-chefe para mim. Ele vive no IC, né, tentando trazer coisas que são irreais, né, tentando a todo momento ali identificar coisas que ainda não existem, né? Então o trabalho da psicologia que vem junto com o nosso, assim, né, quebrando as distorções ou analisando né, mais, é sensacional e isso funciona. Não tem a coisa assim, por que eu entrei nisso, né? Porque quando eu comecei a ver resultado de pessoas assim que tiveram 20, 30 internações, 18 internações, e aí conseguiam um resultado de um tempo limpo aí agora, e o cara começar a ser funcional de verdade, se reintegrar no mercado de trabalho, né? Se inserido ali, ou se reinventar numa nova modalidade de profissão, né? Que muitos ali, as profissões que eles vieram dentro da clínica são gatilhos. Né? O cara era motorista de Uber, e aí ele, pô, não vai dar mais certo, porque ele usava o carro, né, como desculpa para poder ir usar, né? Então, trabalhando, já tá pegando, tá usando. Exatamente. Não dá mesmo, aí você vai ter que entender todo esse... Lógico, ele vai precisar ser muito honesto aí, Com certeza. E aí você vai precisar direcionar ele para outra coisa. Falar, não dá mais isso. Isso aí acabou. Vamos fazer o luto, né? O luto disso aí. Sim. Né? Gosto muito também de trabalhar com o luto.
acho importantíssimo, né? O luto de algumas coisas, assim, até na minha vida, assim, pessoal, eu tive que fazer, né? De relações, Sim. né? Entender que acabou, e o dependente, né? O adicto, o dependente químico, ele tem muita dificuldade em encerrar ciclos. Uhum. Entender que acabou e que agora é uma outra época. Então, ele é muito saudosista, ele fica, Exato. né, ele quer entrar lá no Facebook e ver uma ex-namorada e falar, oh, se eu não tivesse feito isso, como ela tá, vou entrar lá, né? Uhum. E aí ele fica buscando requentar coisas do passado, não vive o presente, tem medo do futuro, não se trata. Então, E gera culpa ainda nisso, hein? Meu Deus do céu. Aí mata o cara. Uhum. Verdade. A culpa é o... Tem um psiquiatra, eu não lembro o nome dele, ele é bem famoso aí. E ele fala que toda a origem da dependência vem disso aí, né? De se sentir culpado. Aí porque eu preciso me aliviar, Uhum. né? Esqueci o nome dele. Esqueci também, eu sei Sabe quem é, né? Sei quem é. E ele fez aí alguns estudos, né? Em penitenciárias e tal, com pessoas, e assim, são pessoas que te... Então, eu uso para... Esse estudo dele aí mudou um pouco até a percepção, De olhar. de olhar e de tratar. Né? Isso aí mudou. Mudou muito. Foi muito importante. Foi muito importante. Esse Assim, estudo. quando eu comecei a ler algumas coisas sobre ele, algumas, né? Tem até no YouTube. Poxa, eu não vou lembrar o nome dele. Eu não consigo também. Enfim. E aí ele começou a entender que existe uma culpa muito grande. E aí, a primeira vez que eu senti culpa, eu fui lá e usei. E aí me deu alívio. Aí eu peguei, fiquei um tempo sem usar, tal, no começo, depois senti culpa de novo. Fui lá, usei, passou. Aí eu sempre que eu tenho algum tipo de culpa ou fiz alguma coisa errada e eu começo a me culpar, né? Porque, pô, às vezes a gente xinga alguém no trânsito, pô, não devia ter feito isso, né? Quem nunca fez coisas que tem... Então, a culpa e a vergonha, sacou? Sim. Então, eu me culpo e depois eu sinto o quê? Vergonha. Vergonha pra caramba. Vergonha. Quando eu uso, esses sentimentos, eles são amortecidos ali, né? Então, eu já gero o vício dali, desse princípio. Eu parto desse princípio. Então, a maioria das pessoas desse estudo que ele fez eram pessoas que tiveram relações sexuais de forma inadequada, na juventude. Sim. Né? Pessoas que fizeram coisas ali na escola, coisas graves, né? Não sabe, criança, adolescente, e depois a família foi lá e pá, ou alguém descobriu, foi lá e jogou um caminhão em cima dele ali. Como a gente fala, né? Despejou um caminhão de melancia. Aquela dor, né? Aí vergonha de ser descoberto. Sim. E aí eu vou lá e eu uso. Né? Normalmente o álcool, né, que é a droga mais portal, né, que a gente fala, as drogas portais, né, maconha e álcool hoje, que são. E aí eu tenho o alívio, né? Apesar do álcool ser extremamente depois que você toma o primeiro gole, depois ele traz uma sensação depressora muito maior, né? É uma droga depressora? É uma droga depressora. Então... Mas a princípio ele causa a princípio, nos primeiros goles, né? Traz um relaxamento. Um relaxamento. Depois uma euforia. Mas depois ele leva pra baixo, né? Essa tendência do álcool. Mas muito legal isso, né? Porque vocês falando disso, eu fico pensando. Porque existe várias individualidades, né? Pra se tratar uma pessoa. Exatamente. Então tem aquela que talvez tenha toda a estrutura familiar, que acaba até mesmo deixando o cara sem ter algo significativo para ele se achar útil e em busca, né, de uma utilidade e tal, motivação. E tem aquele que vem de uma situação completamente vulnerável, não teve nenhuma estrutura,
E aí entra numa fase de revolta que esse cara não consegue. Não sei se você já deve ter pegado vários casos assim também, né, Sandro? Que é aquele caso que o cara vem de uma família completamente disfuncional, sem nenhuma estrutura, e o cara já nasce com aquela revolta, entra para as drogas também para anestesiar a raiva, a vulnerabilidade, a falta das coisas, porque Sim, vulnerabilidade sim, traz falta, né? Falta de coisas básicas, às vezes, ter uma estrutura, higiene, comida e tal, e o cara, né, com essa raiva, entra para as drogas, acaba nisso. E o cara também chega para se tratar dele também com esses mesmos sentimentos, cara, né? Para tratar um cara desse também é difícil, né? Porque é a mesma estrutura. Chega resistente, né? Não tem muito acesso. Revoltado, com raiva, né? Então, sim. E aí você também precisa. Por isso que é a importância de uma equipe multi, né, cara? Não dá pra fazer isso sozinho. Você não consegue tratar de alguém sozinho, né? Nesse caso. Exato, é muita raiva, né? Ele traz uma percepção do mundo hostil, né? Achando que, né? Tá lá no manual lá do RBB, né? Achando que o mundo é uma selva de pedras e as pessoas não estão disponíveis para ele. Então, é como eu me relaciono com o mundo. Dependente químico, ele olha para o mundo como, olha assim, pô, esse cara é um médico. Ah, esse cara é metido, ele é médico, né? Então eu crio um pré-julgamento, eu me afasto, né? É aquela que a gente lê, né? Sim. Eu rejeito antes de ser rejeitado. Porque, na verdade, eu mesmo tenho uma baixa estima muito grande. Sim. Então, ele cria um olhar para a sociedade como um olhar de repulsa, de medo de se relacionar, de achar que vai ser rejeitado. E aí entra tudo que você falou ali, né? E até você quebrar tudo isso, não quebra em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. É um trabalho. Por isso que o tratamento tem que ser... hoje eu estava atendendo uma família hoje de manhã, e hoje ela falou do caso, não vou entrar em detalhes, mas assim, eu percebi que a pessoa nunca fez um tratamento de verdade a longo prazo. Passou com psicólogos ótimos, passou em clínicas boas até, Sim. mas depois não tem durabilidade. Não tem continuidade. Continuidade. Não tem continuidade, é isso mesmo. Eu me trato ainda. E essa é a grande dificuldade, né? Você como médico, você sabe. Né? A gente estava falando sobre isso antes ainda. Não tem continuidade, a gente estava falando sobre isso. Porque a partir do momento que começa a ter talvez uma profundidade maior, aí já cria até uma resistência. Ou a pessoa fala, acho que eu já não preciso mais. Talvez já deu, ou eu não quero, ou já passou uma resistência. Ou eu tô com um problema de dinheiro, talvez agora não seja melhor, acho que eu preciso ir A saúde mental, ela é a primeira que corta quando o bolso aperta. Exatamente. É isso mesmo. Esse é um ponto categórico. É isso mesmo. Que coisa, né? Deveria a primeira que ser a última. Já deu muitas vezes. É a um última. paciente que eles tá vindo bem e tal, parou de usar, e depois ele falou assim, eu vou parar. Falei, mas eu vou parar com a terapia. E ele, tá bom, mas porque é época que eu tô meio apertado, preciso trabalhar mais, e aí preciso cortar uns gastos. Falei, tá bom. Então ele fala assim, quer fazer um preço simbólico, né? Porque tu vai usar. E é 1 hora por semana, né? 1 hora por semana, mas... 1 horinha por semana. Que é importante, né? A Muito escuta ali, importante. você falar de como você está se sentindo, é né? o mais importante, vai ser a sua hora mais importante. Você não, e a gente não dá esse valor, né? Apesar de tudo, né? Das recaídas, né? Apesar do cara recair, apesar do cara estar patinando ali, ele não consegue entender que a doença se remonta muito rápido, né? Ela se remonta, é uma coisa assim sutil, né? A gente fala sutil, né? Ela é sorrateira, né? Vai te... E não só na dependência química, mas em outras patologias também, né? A gente acaba vendo isso também. Sim, é verdade. Começa bem, depois o sujeito para, o sujeito não dá continuidade. E a gente sabe que tem recaídas, né? Depressão tem recaída, ansiedade tem recaída. Isso o que a gente tava falando fora daqui, né? E a gente não...
o ser humano, né? O Sim, ser humano, sim. ele deixa. É o que você É. falou. O que você trouxe aí foi muito importante. É a primeira coisa que a gente corta. E Sim. deveria ser a última, porque sem a saúde mental, as outras não vão Deus, funcionar. nada vai funcionar, Nada vai meu, funcionar. nada. Minha relação com meus filhos, eu vou me dedicar a alguma coisa, né? Eu estava vendo ali no Google, né? Esses dias a palavra adicto, ela tem origem na palavra dedicado, né? Aquele que se afeiçoa a algo, né? É aquele que se dedica, né? O Uhum. dedicado, né? Sim. Aí eu falei, nossa, tudo a ver, né? Porque a nossa adicção, né? Que estava falando da migração da doença, quando eu paro de usar substância, a primeira coisa que eu percebo que eles fazem, relacionamento. A doença dele vai para o relacionamento. Então eles querem arrumar alguém para suprir o vazio. E o sexo, o relacionamento, é o suprassumo do após droga, Sim. né? Só que para lidar com isso, a maioria das recaídas, antigamente, né, a gente falava, né, não sei se é da minha época, né, Caída de onde? recaída vem de... Sensacional. A gente falava A gente isso falava isso antigamente. aí, né? Era uma coisa meio machista, né? Mas Machista. mas assim, né? Acho que para as mulheres também, né? A recaída vem de cueca, né? Uhum. É claro, mas era tão verdade isso, né? Que eu sempre... E isso aconteceu muita gente. Muita gente não voltou mais, pagou um alto preço, né? Aí eu tenho um paciente que fala assim, eu já parei de usar há 1 ano, fiquei 2 anos sem reunião, sem nada, e depois... Eu falei, tá bom. E quando você ficou 2 anos sem nada, o que aconteceu? Eu abri uma empresa. Uhum. E como que era essa empresa? Nossa, eu ganhei dinheiro, fui viajar pro exterior. Nossa, tava na empresa, me dedicava, fazia projetos e tal. E quanto tempo você trabalhava nessa empresa? Quantas horas do dia? Eu abria de manhã e ia até à noite. Mais de 12 horas de trabalho no dia. Não, Aí, o cara tá Sim. totalmente entregue Obcecado. à obsessão, né? Obcecado. Aí eu falou assim, não, eu já fiquei limpo também, tal, né? O cara tá falando, já fiquei limpo sem reunião, sem nada, quase 3 anos. Falei, tá. E nesses 3 anos como que foi? Foi legal, nossa, muito bom. Mas como foi? Tinha alguém, eu arrumei uma namorada e casei, me relacionei, foi muito bom. E como que você era com ela? Nossa, era uma maravilha. A gente viajava, a gente ficava junto e tal. Era o dia inteiro, era aquela loucura. E aí o cara ficou ali, né? Ele trocou só. Só migrou, só trocou. Só tendo prazer. Só de tendo outra prazer. Depois o que aconteceu? Eles começaram a brigar, né? Se começaram a ter a realidade da vida. Enfim, o relacionamento faz isso, né? E aí eu não sei trabalhar quando passa a paixão. Eu crio ali o aspecto da euforia. A euforia vai durar aí 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 8 meses, é o máximo, né? Que é o tempo da Que paixão. é o tempo da paixão. O apego, né? É. Tem aquele apego, né? Nossa, que eu não consigo ficar sem. Exato, mano. Que é igualzinho o barato da droga, mano. É igualzinho. No começo, quero ter relação até em cima do guarda-roupa, e, né, performance, o cara fica ali, né? Depois, aquilo vai, e aí que toca o sininho. A vida tá ruim. Aí tá ruim. O que falta? Droga. Uhum. Aí eu vou lá e uso. E aí recai. Por isso, esses períodos, né, que os caras falam, eu fico limpo, eu já fiquei limpo, né? Bate na... Fiquei limpo, né? Em 1900 e tal, eu fiquei limpo tantas vezes, né? Não, mas vamos entender por que você ficou limpo, né? E aí é tudo coisa que só trocou obsessão, né? Só trocou. Ou trabalhou demais, ou namorou demais, né? Ou criou, né? Teve atividade física demais. Pelo amor, o cara virou um gigante, né? Um tanque. Tem isso. Tanque, né, mano? Não sei o quê. Tomou todos os anabolizantes, entrou no processo de
de ganho de massa muscular e academia todo dia. O que é a recuperação? A recuperação é o que a gente fala, tentar equilibrar os pratos, né? Isso aí, equilíbrio. Esse equilíbrio. Sandro, você é equilibrado? Não sou. Não é isso. Que Mas bom. como eu disse lá, né? Eu tenho a percepção de que às vezes as coisas estão saindo do normal, da normalidade, do equilíbrio mesmo. Uhum. Né? E, poxa, se você não tiver a percepção, você vai, né? E aonde você tem a percepção? Em salas de 12 passos, Sim. né? Nos grupos anônimos, né? Um apadrinhamento, um psicólogo, um psiquiatra, né? Tem psiquiatras que são tão bons que eles conseguem, assim, dentro da consulta, já dá, e às vezes encaminha, fala, ó, precisa de sessão, tal, não vou te tratar, mas vou te encaminhar para uma neuro, para um, né? Sim. E aí ele começa o tratamento. Não é só, Sandro, só Irmandade 12 Passos. Não é só. Mas, para mim, hoje é um dos meios, assim, muito eficazes, se não, assim, né? É claro que não é todo mundo que vai ter esse tipo de aderência. Sim. A gente conheço alguns pacientes que não aderem e não se ficam encaixou, limpos, né? Não se encaixou. E tem que respeitar isso também. Tem que respeitar. A gente, como profissional, a gente precisa... Se você faz parte e quer se profissionalizar nisso, tem que respeitar também aquele que tem aquela não aderência, não talvez identificação, né? Ou ele descobre outras maneiras, né? Não existe só isso. Isso é importante. E a questão de adesão, né? Adesão, né, tem que se aderir ao que ele se sente bem. Exato. Né? Às vezes nem o cara não gosta de fazer, de repente, uma terapia com um psicólogo. Sim, tudo bem. tem isso. Faz com tem um terapeuta, né? Tem um psiquiatra. Então, assim, realmente achar, igual dentro do que você falou do esporte, né? Da atividade física, ou no trabalho, a gente tem um leque de opções. E dentro do tratamento hoje em dia, que a gente já veio falando, tem um leque de opções para tratar. Exatamente. Tem. Hoje tem tudo essa evolução, né? A gente trouxe aqui, num episódio nosso, sabe, a gente trouxe uma terapeuta holística aqui. Sim. Carolina. Foi sensacional, cara. De ver, tem um episódio com ela. Cara, ela trata de tudo. Ela não é uma acadêmica, né? Ela não é psicóloga, psiquiatra, mas ela tem vários cursos, ela é uma técnica. Sim. E aí ela trabalha numa linha mesmo de uma terapia. É uma terapia integrativa e ela tem várias técnicas e ferramentas. Cara, ela tem uma demanda de pacientes, assim, tem muitos pacientes, é claro que ela tem alguns dependentes químicos, não só trabalha numa especialidade só disso, mas tem dependentes químicos, e tem alguns que dão certo. Fazem tratamento e acompanhamento com ela ainda, e assim, e funcionou. Então não dá pra gente generalizar, né? Tudo, né? Tem uma frase que fala, tudo funciona e nada funciona, né? Exato. Porque se ele não quiser, né, o que é o requisito? É o desejo. Isso aí eu acho muito negociável. Assim, parto desse princípio. Tudo funciona e nada funciona. Por quê? Porque se você não tiver o desejo de parar de usar, né, e de encontrar uma nova maneira de viver, nada vai funcionar. E se você tiver esse desejo, né, você vai ser encaminhado, né, para um local, às vezes até sem precisar de internação. Né? Os donos de clínica querem me matar quando eu falo isso. Mas é real. Mas eu não posso aqui mentir. Eu não posso, porque é a verdade. Né? Vai ter tratamento de pessoas. Quantas pessoas nunca foram internadas? E é muita gente que eu conheço. E largaram o uso de crack, de substâncias pesadíssimas, né? Apesar que, assim, não existe pesado ou leve para mim. Sim, né? Assim, eu concordo com isso. Existe uma substância. Pesado para ele, né? Exatamente. Maconha. Maconha é pesado, cara, também. Maconha é um perigo. Perigosíssimo, né? Vai entender o que ela potencializa, né? Você pode falar bem melhor do que eu essa relação
né, de neurônios, de neurotransmissores e tudo. De psicose. Psicose. Então, assim, mas, né, não tem essas drogas, mesmo essas drogas que a gente fala que são drogas portais, né, álcool e maconha, que são as drogas de início, elas são, se o cara ficar só, se eu ficar só na maconha, cara, você tá frito, mano. É leve? Não, não é. Não é. Isso vai te trazer um problema sério, assim, a nível, não só a nível psicológico, Sim. mas a nível de comportamentos, né? Você vê uma pessoa que fuma maconha há muitos anos, é todo uma característica ali mais letárgica, né? Perde-se. Eu conheço um médico que fuma maconha, né? Porque o médico o cara é semideus, né? Sim, sim. Não vocês, claro, mas sim, alguns, não, né? Tem uma esfera. Ele tem uma esfera, né? Não ele impróprio, assim, mas a sociedade olha como a autoridade máxima na saúde mental. E sim, claro. A nível de estudo, tudo. Mas ela fala, eu tenho um médico que fuma maconha. Tudo bem, você tem médico que fuma maconha, advogado, polícia, governador, qualquer coisa. Mas não é isso. Eles ligam muito a ser funcional com o uso da substância. Sim, exatamente. Aí que tá a chave. Aí que tá a chave. É funcional hoje. Funcional daqui 5 anos, funcional daqui 10, mais e depois. E depois, né? Sim. Esse funcional vai ficando... Vai. O consumo vai aumentando cada vez mais. Não só a parte da psíquica, mas a combustão, né, da cannabis, né? A parte Sim. O dano pulmonar que causa. O dano pulmonar. Físico, né? Então, assim... São vários danos, né? São vários danos. Vários danos. É terrível, Eu perdi um colega meu colega assim de infância, né? Que não parou de usar maconha, né? Ele morreu com 50, a minha idade. 50 e poucos anos, há pouco tempo atrás. Câncer de garganta, pulmão, toda, sabe, assim. Comprometeu mesmo. É muito difícil. A gente tem um podcast que é uma coisa muito bacana, né? Não é porque eu tô aqui, não. Porque a mídia aberta, ela não vai falar isso aí. Não sei por quê. Essas emissoras grandes, eles não vão fazer um trabalho, né, de olhar técnico para algumas drogas que eles mesmos usam abertamente e querem fazer disso uma coisa bacana, né? O álcool, ele é totalmente vendido de forma com muita mídia em cima, né? Dinheiro. Sim. E o álcool, só aproveitando, ele também hoje não tem mais dose segura para álcool, né? Não. Então acabou. Antigamente ainda tinha o do vinhozinho, tomava uma taça de vinho todo dia, fazia bem pro coração. Isso não existe, já caiu por terra. E cerveja, uísque também não tem mais dose segura. Não tem mais. Assim, não tem mais. Tomar umazinha só. Não tem. Não dá. Não é. Não é saudável. Não é saudável. Não é mais saudável. Tá mudando, né, a concepção por causa disso aí, né, da gente estar aí com os podcasts, com os vídeos trazendo terapêuticos, trazendo informação, porque se dependesse disso, a gente estaria... É que a questão de álcool e droga ainda, as drogas, né, é muito romantizada ainda, né? Em relação à sociedade, talvez um alto padrão de sociedade, talvez não chega num padrão disfuncional, degradativo, né? Então isso é romantizado, isso é escondido, isso é colocado debaixo do tapete, né? Então não é exposto, né? Então, e aí, sim, agora para outras classes, talvez chega num nível mais degradativo, onde já... E aí a gente entra na questão até dos programas anônimos, perda de controle, degradação, envolve família, né? Começa a envolver várias coisas. Nós tivemos um último episódio aqui, o último convidado, ele teve um episódio que ele mesmo relatou aqui que a família dele teve que mudar de cidade porque ele fez uma bela de uma cagada e ficou devendo para algumas pessoas que a família toda ficou pressionada e tiveram que mudar de cidade. Era perigoso matar toda a família, né? Então já entra naquele estágio já de perigo, coloca o outro em risco, a integridade do outro está em risco. E aí entra no estágio de degradação. Aí fica sério, né?
Mas se não, a pessoa tem... Por outro lado, a mídia de internet também entrou muito forte, né? Com Tigrinho, jogos, Sim. bets. Você abre ali, toda hora tá mandando lá. Agora vem por SMS. Esses dias eu respondi: você ganhou R$2.500 para jogar. Não, Eu apertei, ganhei R$2.500. O que eu Como ganhei? assim? No Como telefone, assim? Aí para mim entrar num jogo lá que eu tinha direito a esse bônus de valor, né? Pô, se eu começar a ganhar né, dinheiro assim, pô, eles estão te dando R$2.500, 2.490 lá, é até um valor meio picado, assim, aí você abre, porque, né, você recebeu um Pix, desculpa, mas eu tinha que abrir o jogo, entrar nessa plataforma, né, você clicava lá e já tinha lá para baixar, e eu tinha esse bônus para usar lá para jogar. Então, assim, eles estão investindo pesado nisso. A gente tá perdendo a guerra, né? Exatamente. A gente tá perdendo. Nós somos aí, estamos enxugando gelo quase. Cada uma pessoa que você fala, pô, conseguimos aí ajudar uma pessoa aí a colocar ela num processo de tratamento. Não esquece essa parada. Conseguiu fazer com que ele fique limpo? Não. Nós conseguimos fazer que ele seja inserido a um processo de tratamento. Muda totalmente de figura, hein? Não tem essa. Né? Porque às vezes eu vejo os caras postando assim, terapeutas aí da vida, né? Que a gente... aqui estamos na clínica tal, salvando vida. Eu falo, opa, tá salvando ninguém, não. Não salva. Não salva. A gente consegue inserir a um processo terapêutico ou, né, um processo de tratamento algumas pessoas, e aí vamos ser ali os conselheiros, dentro da equipe ali, vamos formar ali uma engrenagem, ferramentas, isso aí é um processo para estabilizar, criar ali um alicerce primário ali, de um processo concreto ali de tratamento, de 1 a 5 anos aí de tempo limpo, frequentando reuniões, fazendo terapia. Esse cara vai começar a ter alguns ganhos aí bacana, né? No primeiro ano ele tem alguns ganhos, no segundo tem alguns ganhos, mas para ele entender mesmo o processo, né? O tratamento, ele é uma oferta de várias coisas aonde o perfil adequado vai conseguir pegar alguns vão pegar muitas coisas, outros vão pegar uma coisinha só. Perfeito isso. Tá entendendo? É muito complexo. Muito. Tem gente que vai ficar limpo indo na reunião da igreja da esquina dele. Vai conseguir. E vai conseguir. Tem outros que vai ter todo esse banquete e não vai conseguir. Não vai conseguir. É bem complicado. É bem complexo. Né? Porque isso que a gente enxuga gelo, né? Enquanto isso, tá lá, o celular, né? Tudo muito fácil, né? Você olhou aqui, já tá lá o Instagram, né? Com mulheres, pornografia, né? Que você clica e já cai aí ela vende lá as fotos dela, né? No perfil tal, né? Você entra lá, por R$ 49,90 você vê eu, né? Sim. Pô, aquilo altamente dopaminérgico. Porra, cara, isso aí vai... É dopaminérgico. Dopaminérgico. Você vai ter ali, né? Então, assim, a adicção não é mais ali dependência só química, né? Você não trata mais. Os 12 passos, né? Que é o meio no qual eu acredito ser um meio mais eficaz tanto para o autoconhecimento, né? Tem muita gente dentro de grupo que não trabalha 12 passos. Ele vai no grupo, né? Como fala ali, vomita lá o dia dele, fala lá, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Vai ficando, tem uma hora que ele enjoa, né? Mas, se ele trabalhar o programa de passos, ele vai ter qualidade de vida, autoconhecimento, espiritualidade. Então, eu acredito que hoje o programa de passos, ainda desde aquela época dos anos 90, né? De 80 para 90, né? Começou a explodir mais as irmandades, né? No modo geral.
ainda é um programa muito satisfatório, né? Sim. Ainda é um programa muito Sim. satisfatório. E eu acredito nisso, né? Sim, concordo. A fé Concordo também. ainda também, né? Que muita gente consegue se recuperar através da religião, né? Da psiquiatria, e outros vão bater de frente com tudo isso aí. Por quê? Porque não vai preencher o vazio, que é o caso que a gente estava falando ali. Vão se sentir desmotivado no meio do caminho, né? Se não tiver alguém que fala, ó, tá faltando isso. Sim, Uhum. exatamente. Bacana. E Pode falar. você começou a falar de tempo, né? De 1 ano, 5 anos. O que você queria falar em relação a esse tempo que é preciso pro indivíduo falar que tá bem, que tá preparado, que tá fortalecido? Você acha que tem um tempo mínimo aí pra gente? Assim, eu acredito que é individual mesmo. É de indivíduo para indivíduo. Eu tenho a minha experiência. É senso comum, né? E algumas pessoas que eu converso da minha área entenderam isso também, né? É senso comum. Assim, é o que eu percebo, tá? Sim, sim. Vou criar aqui uma controvérsia, mas é uma experiência minha, particular. Um cara usou droga dos 16 anos aos 40 e poucos anos. Vamos pôr aí. 30 anos de uso. Sim, Certo? Esse cara, quando ele começou o uso de droga com 12 anos, ali ele parou o crescimento dele mental, emocional. Ele teve alguns ganhos, conseguiu se formar ali usando ainda. Aos trancos e barrancos ele foi. Mas ali o crescimento dele, que ia ser muito maior se ele não tivesse usado o poder de enfrentamento, ele parou. Então vamos supor que esse cara que começou a usar com 12 anos e hoje ele tem 42, ele começa a usar, ele vai criar um alicerce com pós 5, 6, 7 anos limpo. Já eu vi alguns casos de jovens que usaram com os mesmos 13, 14, 15, 16, chegaram na Irmandade ou em outros lugares, aí começaram a se recuperar com 20, 22 anos, com 30 anos eles estão muito mais maduros. Porque o tempo de uso e o tempo de tempo limpo sim. talvez se equilibrem aí. O tempo de sobriedade e o tempo de consumo. O tempo de consumo com o tempo de sobriedade. Então, eu tenho um amigo meu que ele parou de usar droga muito jovem. Ele chegou no programa de 12 Passos com 19 para 20 anos. Com 16 anos ele passou em FEBEM, tal, usou droga e tal. Pô, o cara tem uma maturidade hoje, sim, sabe? É pai de família, sabe? Criou. É diferente. É diferente. Ele teve pouco tempo de prejuízo. Então, assim, né? Exatamente, o tempo de prejuízo. Isso, assim, eu tô falando da experiência que eu tenho. Sim, não é uma coisa assim, vamos classificar isso como uma não, verdade absoluta. Sim, não. Sim, realmente não. Mas assim, eu falo isso porque eu participei de outros programas, né? E quando você fala assim, a pessoa, não, mas sempre tem o caso do Joãozinho da esquina. Tá? Mas eu tô falando assim da maioria dos casos que passaram comigo. Eu percebi que o jovem, se ele se recupera até os 25, 26 anos e começa a ter ali o ganho, né, que nem assim, um cara começou a se recuperar com 50 anos. Ele quer levar a vida de menino de 17, porque ele começou a usar com 17. Aí ele quer pegar as menininhas, aí ele quer sair com todo mundo, aí ele quer ser o Dom Juan, aí ele quer ir pra balada, entendeu? Ele tá totalmente imaturo, e mesmo limpo. Porque você tirou a droga, mas você não tirou a doença. Sim, continua. A doença tá lá, instaladíssima, né? Ela tá instalada. E aí esse cara, até ele perceber que não é o uso só, você não trata o uso de droga. Você cessa o uso de droga para começar um tratamento. Isso aí. A abstinência ela é necessária para se começar o tratamento. Eles andam junto, abstinência e tratamento. Mas
Não abstinência não é recuperação. Né? Se nós fizéssemos isso, então essas clínicas que colocam esses depósitos de gente lá, colocam os caras lá, fica medicando e deixa o cara lá sem atividade terapêutica, sem sessão, sem nada. Tranca o cara lá. Sabe o que acontece? Facada, briga. É o que acontece. É o que acontece, né? Discussão o tempo todo. Nossa, porque você não trata. Maravilhoso. O cara sai dali igual ser preso, né? Sai pior. Sai pior. Porque eu costumo falar uma coisa assim, até criar um pouco de polêmica, né? Mas quando eu estou em uso de droga, eu não estou com a doença. Eu estou dentro de um estado de demência. Eu quero usar, eu estou obcecado, eu pego 10, eu uso, eu vendo esse celular, eu vou ali, é uma loucura. Então, eu não estou em estado de sanidade, eu estou em um estado de loucura, né? Exatamente. Quando eu paro de usar, aí começa a minha doença. Aí eu começo a lidar com baixo poder de enfrentamento, eu começo a lidar com a incapacidade de sentimentos, eu começo a lidar com a migração da minha doença para outras obsessões, e é ali que eu começo a me tratar de verdade. Uhum. Então, a doença, ela é pós-uso. Pós-uso. Ali eu trato a doença. No uso... Sim, faz sentido. Entendeu? Eu não vou tratar a doença, porque é impossível. Uhum. Não, e como faz sentido? Porque esse pós... A gente acompanha isso, né? Nós três aqui dentro desse contexto. Porque o pós-uso começa a trazer sintomas que as pessoas não suportam. O pós-uso, a obsessão... Começa a se incomodar, e se irrita, né? E aí irritabilidade no extremo, impaciência, sabe? Não sabe esperar, intolerância, começa a aparecer vários sintomas. Vai mostrar uma pessoa, né? Exatamente, vai mostrar quem ela é de verdade. E aí você precisa começar a trabalhar em cima desses. O que sobrou aí? Sobrou um cara disfuncional. Totalmente inabilidade com todas as áreas da vida, não sabe se portar, tem um sentimento às vezes de grandiosidade ou de, né, para esconder a inferioridade, o cara fica grande, aí mente, ou é um mentiroso contumaz, né, e aí quando para de usar continua, né? Aí trai, mente, manipula, o ego exacerbado, né? Por isso que, eu falei outro dia num programa também, por isso que não é legal você promover terapeutas dessas clínicas. O cara ficou limpo ali na clínica 2, 3 meses, o cara vai lá e vira terapeuta. Você coloca ele no estado do ego, na própria doença mesmo. E aí ele começa a mandar em todo mundo, agora patente, cargo. Então a doença ela começa pós-uso. Quando eu paro, aí eu preciso do tratamento. Exatamente. Vocês falaram tudo aí, né? E eu assim, puta, tudo que você falou é rico, Sandro. Pra mim, acho que foi muito rico. E a única coisa que eu queria te perguntar pra você, escutar sua opinião, a gente sabe que tudo isso aí, é claro, ele envolve essa questão de tratamento. Tem que ter recurso. Não tem acesso. Às vezes, uma pessoa que não tem recurso, às vezes não tem esse acesso para poder se tratar, fazer isso. Você acredita que falta políticas públicas dentro dessa área? Poxa, que bom que você fez essa pergunta. Que maravilha. O cara, eu fiz um vídeo esses dias, né, com os meninos lá do um outro podcast, e o cara falou assim: quero ver se eu levo alguém aí que não tem dinheiro, se você vai tratar. É isso, cara. Aí eu já escutei muito isso. Tá? Eu escuto ainda. Vocês são tão bonzinhos, né? Quero ver se eu levar alguém aí sem dinheiro, né? Tá cheio de morador de rua aí. Quero ver, eu vou levar uns aí pra morar aí na sua moradia. Acho que o cara falou uma coisa assim, eu não lembro. Mas eu não respondi, né? Não é uma coisa assim. Cara, o mundo, ele é dinheiro, é o capitalismo, é a vida, né? Então, assim, eu não consigo... Eu pago o imposto para ser feito o governo, a instituição, o Estado, a prefeitura, o governo federal.
eles já tiram de mim essa caridade que eu iria fazer. Agora, se eu não pagasse, por exemplo, se eu comprasse esse celular aqui, né, sei lá, de 5 mil por 1.000 e me sobrasse mais dinheiro, eu faria. Eu faria uma instituição gratuita. Mas eu já pago para ser feito. Sim. E agora eu vou ter que pagar o que o governo põe no bolso. O governo... E não é pouco? Não é pouco. O governo não vai fazer o que ele tem que fazer, que é políticas públicas. Né? E eu não estou querendo falar de nenhum tipo de política, esquerda, direita, centro, não é isso. Eu estou falando de nenhuma. Todas. E até hoje, nós não temos políticas públicas para se tratar pessoas que não têm... Bom, dependência química hoje quer ser tratado em alto nível. Uma visita de um psiquiatra na clínica lá para atender 8 pessoas é 2 pau o dia dele. A psicóloga, 500 e poucos reais o dia. Né? O terapeuta, um pouquinho mais baixo, mas ele tá lá todo dia. Né? No mínimo, aí ele vai tirar aí 250 reais o dia, 300 reais o dia dele. Né? Alimentação de qualidade... Mano, vai no mercado, você deixa lá o quê? 8 pau no mês, 10 pau. Fora a mistura que é caríssima. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? Políticas públicas. Né? Então, temos que entrar nessa parte da política, sim. Temos que brigar por isso. Temos que, sabe, eu tentei já falar com algumas pessoas, já tentei ver isso aí. Né? Trabalharia hoje, né? Daria até uma parte do meu tempo, mas não existe interesse. Né? Eu não estou querendo aqui ser... de um lado ou de outro. Não existe interesse faz anos. Né? Nós temos aí o Cratode, né? Lá na próxima Estação da Luz, com profissionais que eu conheço, mas não atende a demanda. Nós temos uma instituição lá, faz encaminhamento. Sim. Tem o Hub agora. Né? O Hub. É o Hub agora. Tem os CAPS AD também? O CAPS AD e tal, que talvez ali... Mas, vamos lá. Tudo bem, agora eu vou passar de entrevistado para você. Você é médico. Aí você vai, escuta, você vai medicar um cara que está na rua e que no frio ele bebe cachaça para se esquentar, ele não tem família. Sim. Você vai dar lá um diazepam, um Neusine, nem fabrica mais, sei lá. Enfim, não sei, não vou falar medicação. Você vai fazer vai ajudar na abstinência dele, um equilibrador de humor, sei lá. Esse cara vai pra rua. E aí tá frio, ele tá com os colegas lá que bebe. Aí ele vai tomar a medicação, daqui a pouco ele vai tomar um 51. Sim. O que vai acontecer com ele? Sim, e é isso que acontece. Vou te falar porque eu trabalho no CAPS. Eu trabalho no CAPS. Então, assim, realmente é isso. A realidade é essa. Eu trabalho no CAPS AD e 99% da população do CAPS, que eu trabalho na região onde eu tô, é morador de área livre. Né? Então, realmente é isso. Eles fazem o uso, eles continuam fazendo uso. A gente passa a medicação, que a gente tem que tratar a medicação, tem que tratar com medicação. Ainda mais na situação que eles estão, né? A gente orienta, é dada orientação pelo psicólogo, pelo referência deles, né? Então, assim, é feito todo um trabalho. Mas, assim, como ele se mantém limpo, eu não sei, não consigo falar muito em porcentagem, mas ali, os 90% tem a redução de danos inserida, né? Sim. Que realmente não tem como você trabalhar abstinência total com um paciente desse, morador totalmente vulnerável, de área livre, né? Que não tem emprego, não tem teto, não tem família, né? Não tem recurso nenhum, depende realmente da assistência. Aí a maioria estão dentro de centro de acolhidas. Sim. Dorme ali, eu passo o dia ali. E não tem vaga para todo mundo? Não tem vaga para todo mundo e vou te falar porque eu falo, porque é a realidade.
consumo de droga dentro desse centro de acolhida é muito maior do que na rua. Isso não sou eu que estou falando, são Sim. todos os pacientes que falam. Cara, você vê? Então, assim, Então, isso. realmente é isso, não tem. Não temos. Não tem. Aí Vamos- eles realmente pedem para ser internado, uma grande maioria pede para ser internado. A gente tem 15 leitos de internação para ficar 7 a 14 dias. E aí, quando E- consegue, encaminha um ou outro pro hub para fazer uma internação. Para tirar o cara desse. Consegue, né? Quando Quando consegue. consegue. Mas aí o cara vai voltar para onde? Exatamente, é o ponto. É, Esse cara você tratou, você criou uma abstinência nele de 15 É. dias, ele entendeu, ele bacana. quer, Ele quer, bacana. ele tem desejo, ele tem a medicação, o Estado forneceu lá a Sim. receita, a medicação gratuita, só que ele vai voltar para a Vai rua. voltar para rua. E lá vai ter a oferta da cachaça, o frio, Sim. os amigos, A violência. a violência. E aí, meu É, amigo, não tem como. Então, assim, o Leandro colocou política, falta política para tudo, né? A gente não Infelizmente. consegue tratar, Mas... a gente não pode tratar só a dependência. Não, tem sim, como. mas a gente É tem a tudo. demanda de saúde mental, né? Eu sei que a área nossa não é essa aqui, minha, mas você tem aí. Meu, esses dias não, faz tempo, eu chorei esse dia, cara. Eu tava no Farol e aí tava chovendo, garoando, cara. Um frio ali na Armênia. E aí veio um menino bem novinho com o lambe-lambe no vidro ali, Sim. né? Aí eu baixei o vidro e falei, ô querido, você tá num frio desse aí? Ele, você pode me arrumar R$1? Eu olhei, eu falei, você usa droga, você bebe? Ele falou, não. E eu vi, assim, com o tempo que a gente tem psiquiatria, Sim, né? você conhece. Fala, pô, esse menino tem uma esquizofrenia, alguma outra doença. Tá na rua, cara. Às vezes a família abandonou, Sim. ele nem sabe o que ele tem. Ele tá lá perdidaço, cara. Só tentando Só sobreviver. tentando sobreviver para ganhar R$1, para comprar um saco de pipoca de 1,50 ali, comer aquela pipoca, a alimentação do cara é precária, o teto não existe, ele não tem medicação e ele tem uma doença de base instalada ali, né, de Sim. infância lá, de nasceu com aquilo, né, não é minha área, tá? Eu tô falando assim como leigo, mas, cara, eu olhei, eu vi esse menino, sabe, me veio assim Flash, né? eu chorei, né, eu dei o dinheiro, não sei se eu fiz certo ou errado, mas Não. é claro que a gente... Tá, e aí? Eu vou tratar na minha clínica? Não, Sandro, mas ser empresário? Não, cara. Eu sou um microempreendedor de porte pequeno para médio, aí tô tentando me estabilizar, mas eu não consigo. Eu vou no Sim. mercado no mês, no outro mês eu vou, as coisas já estão em outro preço. Como é que eu vou ceder um leito social na minha... Poderia a cada 10 fazer um leito, né? Sim. A cada 20 fazer um social, né? Uma vaga semi-social, ou social totalmente, seria ideal. Mas eu não consigo sobreviver. Hoje eu não consigo, talvez. Sim, Daqui uns logo, anos, logo. quem Você, sabe, né? vai tá. Mas as Vai coisas ter com vão 30 leitos lá. acontecer, né? Ou 3 casas, né? E aí fazer uma vaga para quem quer, pô, acharia maravilhoso. Mas isso não é comigo. Eu acredito que teria que ter um incentivo. Sim. Sim. Pelo menos um incentivo, sabe, Leandro? De o governo falar assim, ó, se você fizer um incentivo na tua clínica de 2 leitos aí, de 1 leito na sua moradia, para quem já está no meu perfil, claro, não, né? Nós vamos isentar você de um imposto ou de alguma situação. Bacana, mas nem isso. E a sua clínica, sua residência, ela tá onde? Ela está localizada no Jardim Avelino, que é próximo ao metrô Vila Prudente. Jardim. É um local, assim, bem bacana. Tem um parque ecológico lá perto. Tem 2 parques, né? O Arthur Frederich, que é um local assim, onde tem bastante acesso ao esporte, gratuito, inclusive. Né? Tem karatê, judô, futebol, natação, né? Próximo ali ao metrô Vila Prudente, né? Tá na região da Anhangamelo ali. Então, é um local bem bacana, localizado. bem localizado. Qual que é o nome dela? É PV12. Né? PV12. PV12 tá no Instagram. A gente vai colocar, né? A gente vai divulgar. Residencial Terapêutico PV12. O Instagram é Residencial PV12. Isso.
A gente tá com o PV12 porque é o projeto meu desde 2011. PV do que? Projeto Vida. Projeto Vida. Eu preciso de um projeto de vida, cara. Senão eu não vou... Ninguém Olha caminha isso. por onde não enxerga. Tenta sair daqui dessa casa e vai até seu carro sem enxergar. Eu preciso enxergar um caminho. Eu preciso ter um projeto, né? Eu tinha um cara, o Jarbas, ele sempre falava projeto. Escreve teu projeto de vida aí. Vamos fazer um projeto. E aí eu comecei né? Ele sempre falava aquilo. Eu comecei a entender que sem projeto não tem um projeto vida aí PV12, porque eu sou um cara assim que eu acho que os 12 passos é uma coisa assim sensacional. Foi o que salvou. Não, porque, cara, você tem lá, né, a admissão, que fala de humildade, você tem a rendição, você tem um olhar para o quarto passo que você fala de defeitos de caráter, você olha para você mesmo. A religião, ela é um pouco mais diferente, ela faz você conhecer um Deus. Os 12 passos faz você conhecer você mesmo, primeiro. Bacana. Aí você consegue conhecer um Deus da sua compreensão com um estado maior de sanidade. Então você fala de reparação, cara, reparar danos que você causou, você lida com situações de real valores, você volta a ter valores. Eu acho eu acho não, eu tenho certeza que o cara que segue ali o caminho de 12 passos, ele além de se tornar uma pessoa melhor, de qualidade de vida, ele começa a entender que não é dinheiro mais, a vida é muito mais do que isso. Né? Tá cheio de cara com grana aí que... Tem que tomar remédio para acordar, remédio para ter ânimo, vai dormir, tem que tomar outro, vive em depressão, e o cara anda de BMW aí. Né? Então, por isso que é PV12, é um projeto de vida de 12 passos, é aquilo que eu acredito. Bacana. Bacana. E lá são quantos leitos? Lá são 9. Hoje eu tô com 8. 9, dá para fazer 9 lá, 9 né? Leitos. Bacana. Espaço grande. É um espaço assim que eu acredito que dá para tratar. Por quê? Porque passa disso, já não vira moradia. Você tem que trabalhar com um olhar bem individualizado para cada um ali. E se eu tiver mais de 10 pessoas, é complexo. A não ser que eu tivesse uma equipe multidisciplinar 24 horas comigo. Enfermagem, né? Psicólogos. Né? Não falo nem do psiquiatra, porque é muito difícil isso aí. Só numa psiquiatria mesmo. Sim. Não tem como. É inviável, não tem necessidade. Não. Mas, assim, eu acho que 8 a 9 pessoas é o ideal para uma residência terapêutica, né? Moradia. Uma residência muito bem assistida, né? O paciente vai estar muito bem assistido. Exato. Eu gosto de trabalhar com excelência. Com excelência. Com excelência, sabe? É o máximo para ele poder também entender que isso... Ele vai olhar para você como referência. Isso não tem como. Sim. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Deu certo, como não deu certo. Errado, Deu certo. Então ele vai ver um trabalho de excelência, isso vai ser referência para a vida dele. Ele vai ter excelência na recuperação dele. Sim. Então eu acredito nisso. Né? Bacana. Que legal, hein? Que legal. Já tem uma equipe lá, já formada? Eu tenho uma equipe formada, né? Eu estou me estabilizando ainda lá, né? Sim. Mas eu tenho uma equipe formada, né? De psicóloga. Sim. Eu sou terapeuta da clínica, né? Da moradia. Então, assim, eu tenho a enfermagem, tenho uma nutricionista, né? Que está comigo. E a gente inaugurou agora, né? Exatamente. Faz pouco pra tempo, quem não sabe, a gente foi inauguração aí esses foi dias. Sábado agora, né? Eu tive presente. Estava presente lá. Representou, foi muito bacana você lá. Eu até te agradeço demais. Agradeço muito estar aqui. Para mim é uma honra tremenda estar com vocês. Não só pela visibilidade, mas por a gente ser pessoas que trabalham com seriedade, né? Eu sei que vocês tem esse viés, né, de trabalhar com excelência também, de informar com excelência, né, de não trazer aqui apenas a visibilidade, o ego, essas coisas, não, mas de tentar levar uma informação correta às pessoas. Né? Isso é muito importante. Bacana, a gente também agradece. Agradecemos. A gente agradece muito. Obrigado. Obrigado por você ter vindo, sua disponibilidade, tá aí, trouxe muita informação, aprendemos muito com você, cara. Muita informação rica. Obrigado. Rica. E dá continuidade ainda, né? Porque sempre é bom a gente fazer parcerias e tá aí Sim. junto. Claro. Muito bom.
PV12, tá aí, as fotos vão estar aí, vão estar marcadas no Instagram para quem quiser seguir ir lá, conhecer o trabalho do Sandro, conhecer o espaço, precisar de um centro de Sim. reabilitação adequado, residência terapêutica, um modelo voluntário, com toda a autonomia, né? Para poder proporcionar, sim, uma recuperação e um ambiente seguro também para um assistido, um acolhido, um residente. O Sandro tá aí, PV12 aí, para você estar à disposição. Muito obrigado, Bacana, Sandro. Sandro. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu. Boa noite, comunidade. Obrigado noite, aí. boa Boa noite, noite. boa Boa noite. noite.